Algumas pessoas devem se lembrar do burburinho momentâneo causado em 2009 por um mod particularmente estranho para Elder Scrolls 3, Morrowind. O nome do arquivo era jvk1166z.esp. Ele nunca foi publicado em nenhuma das grandes comunidades de Elder Scrolls, apenas em fóruns menores e grupos de RPG. Sei que, em alguns casos, em vez de ser publicado, foi enviado por mensagens privadas ou e-mails para alguns escolhidos. Pelo que sei, ficou disponível apenas por alguns dias. Causou um burburinho porque era um vírus, ou parecia ser. Se você tentasse carregar o jogo com o mod ativo, ele travava na tela de carregamento inicial por 1 hora inteira e depois voltava para a área de trabalho. Se você deixasse isso chegar a esse ponto, sua instalação de Morrowind, juntamente com quaisquer arquivos salvos que você tivesse, ficariam completamente corrompidos. Ninguém conseguia descobrir exatamente o que o mod tentava mudar, já que não podia ser aberto no conjunto de construção do jogo. Eventualmente, avisos foram espalhados para não o instalar se você o encontrasse, e as coisas se acalmaram. Cerca de 1 ano depois, em um fórum de mods que eu costumava frequentar, alguém apareceu com o mod novamente. Ele disse que recebeu uma mensagem privada de um lurker, que excluiu sua conta imediatamente após o envio. Ele também disse que a pessoa o aconselhou a tentar jogar o mod pelo DOSBox. Por algum motivo, isso funcionou. Mais ou menos. O jogo estava um pouco lento, e você não conseguia acessar opções, carregar jogo, o console, ou qualquer outra coisa, além do jogo em si. Os botões de atalho Quick Save e Quick Load funcionavam, mas era só isso. E o arquivo Quick Save parecia ser apenas parte do arquivo do jogo, então você não conseguia mais acessá-lo fora dele. Alguns especularam que o jogo alterado usava um renderizador gráfico mais antigo, tornando o DOSBox necessário, mas não parecia diferente. Posso falar sobre essa parte por experiência própria. Quando você começa um novo jogo em JVK, como o fórum passou a chamá-lo, assim que você sai da parte inicial em Census Office e entra no jogo propriamente dito, a primeira coisa que você nota é que a caixa Prophecy has been served aparece. Isso ocorre porque todos os NPCs relacionados à missão principal estão mortos, com a única exceção de Agrun Bargar, o último dos Dwemer. Seus cadáveres nunca desaparecem, então você pode ir ver como todos eles estão. Na prática, você começa em um mundo que já está condenado. A segunda coisa que você nota é que está perdendo vida. É só um pouco, mas continua acontecendo, aos poucos. Quanto mais tempo você fica no mesmo lugar, mais rápido parece ocorrer. Se você deixar essa perda de vida te matar, você encontrará a causa, uma figura que passamos a chamar de Assassin, porque ele parece usar uma versão retexturizada da armadura de Dark Brotherhood de Tribunal, mesmo que as expansões não funcionem em JVK. É toda preta, completamente sem textura, como se ele fosse apenas um buraco no espaço. O jeito que ele se move, ele me deu um susto a primeira vez que o vi correndo em volta do meu cadáver. Ele rasteja desumanamente sobre as mãos e pés, com os braços e as pernas abertos como uma aranha. Normalmente você só o veria após a morte, rastejando ao redor e sobre o seu corpo, pouco antes da caixa de reload aparecer. Ocasionalmente, você podia vê-lo correndo em uma esquina ou rastejando em uma parede ou teto. Isso tornava o jogo muito difícil de jogar no escuro. Fora isso, a única diferença perceptível é que à noite, em intervalos aleatórios, todos os NPCs do jogo saem por alguns minutos. Durante esse tempo, a única coisa que dizem quando são chamados é "Watch the Sky". Assim que retornam ao seu comportamento habitual, agem normalmente. Depois de um tempo, um jogador do fórum descobriu um novo NPC chamado Tieras, um Dummer masculino no templo de Ghostgate. Duas coisas são notáveis sobre esse NPC. A primeira é sua túnica, uma peça de roupa única que foi carinhosamente renderizada com estrelas cintilantes em toda parte, parecendo um pedaço arrancado do céu noturno. A segunda é que todos seus diálogos, além de aparecerem na caixa de diálogo, são dublados. Você pode pular essa parte se quiser, mas tudo soa como se estivesse na voz padrão de um Dummer masculino. Algumas pessoas disseram que acharam a voz um pouco diferente, mas era uma imitação muito boa. Não vou entrar em detalhes,
Mas a série de missões que ele te envia tem a ver com uma masmorra chamada simplesmente de The Citadel. Até então, as missões eram todas do tipo bastante genérico. Descubra os segredos antigos. A entrada para essa masmorra fica em uma pequena ilha bem a oeste de Morrowind. Acabei descobrindo que, se você usasse um Scroll of Incarian Flight no ponto mais oeste da massa de terra principal e pulasse diretamente para o oeste, chegaria quase exatamente na ilha. Embora a masmorra se chame The Citadel, a cidadela, ela era uma descida numa área subterrânea. Ela supera qualquer outra masmorra, tanto em tamanho quanto em dificuldade. De uma caverna natural, você descerá para uma área que parece uma tumba ancestral. Depois para uma área de Daedric Ruins e, por fim, para uma área Dwemer Ruins. Eu consegui chegar a Dwemer Ruins antes de desistir. As criaturas ali eram tão fortes que um personagem de nível 20 teria que tomar cuidado. E como não é possível usar o console em JVK, o nível 20 demorou um pouco para chegar. Como o Quick Save e o Quick Load são suas únicas opções, é muito fácil se meter em uma situação impossível também. Eu me meti em uma delas, e simplesmente não tinha a energia para recomeçar. O que lhe contarei a partir de agora é baseado no testemunho dos poucos que foram mais longe. Passadas a Dwemer Ruins, você aparentemente se encontra em um nível semelhante a essa mesma área, porém mais escuro. Em vez do bronze habitual, todas as superfícies, incluindo os das criaturas, são pretas. Os sons das máquinas são altos aqui, e ficam ainda mais altos aleatoriamente. Há também vapor ou neblina por toda parte, limitando sua visão a cerca de 3 metros dentro do jogo. Se você conseguir passar por tudo isso, chegará a uma sala no final de um corredor. Aqueles que a encontraram a chamaram de Portrait Room, Sala dos Retratos. Assim como o fogo nas tochas ou outros efeitos dos primeiros jogos 3D, esta sala tem molduras que sempre estão voltadas para você, não importa como você as olhe. As imagens nas molduras são sempre imagens escolhidas aleatoriamente da sua pasta Minhas Imagens. No quadro, aqueles que chegaram até aqui se divertiram postando capturas de tela da Portrait Room, com várias fotos das molduras, geralmente pornográficas, é claro. No final do corredor, havia outra porta trancada. Após admitir a derrota e retornar a Tieras, ele pôde ser encontrado dizendo "Watch the sky", com sua voz grave. Além disso, ninguém mais no jogo dizia nada. Conversar com eles apresentava uma caixa de diálogo completamente em branco, sem nenhuma opção. Eles nem sequer recitavam as saudações audíveis de sempre. A única exceção era à noite. Sempre que saíam por alguns minutos, repetiam "Watch the sky". Nesse ponto, um dos jogadores, um amigo meu do fórum, notou, e os poucos outros que chegaram até ali concordaram, que o céu noturno não era mais o céu noturno usual de Tamriel. Havia mudado para uma representação de um céu noturno real, e se movia. A partir daí, tudo se baseia no que essa pessoa relatou. Eventualmente, ele foi expulso do fórum, mas mantive contato com ele enquanto ele respondia. Segundo ele, com base nas constelações e planetas, o céu começou por volta de fevereiro de 2005. Se você morresse, carregasse ou voltasse para a Cidadel, tudo recomeçaria. Quando os gráficos usuais do céu diurno assumissem o controle, o movimento seria suspenso até que as estrelas reaparecessem. No espaço de uma única noite, tudo se moveria por cerca de 2 meses. Como a escala de tempo de JVK era mais ou menos a do jogo padrão, isso significava que um pouco menos de 1 hora equivalia a um período de 24 horas. Ele se convenceu de que a porta se abriria com base em algum tipo de evento celestial. É claro que esperar por isso significava deixar o jogo rodando. E é claro que isso significava que o jogo não podia ser deixado sem vigilância, graças ao nosso velho amigo, o Assassin. Meu amigo decidiu que ficaria por ali o dia inteiro, só para ver se alguma coisa acontecia. Isso equivaleria a cerca de 1 ano de movimento. Aqui está a postagem que ele fez ao final deste experimento. Carreguei Seitanin, onde tudo começa. Não foi tão ruim, só tive que dar uma olhada de vez em quando para me movimentar e me curar para ter certeza que eu não estava morrendo. Mas olha só, exatamente 24 horas depois, o Assassin revela um truque novo. Ele grita! Eu estava lendo e de repente,
Um grito estridente e alto quase me fez cagar nas calças. Parecia ter saído de um filme de terror. Eu procurei e lá está ele, agachado bem na minha frente. É claro que, no segundo em que movi meu personagem, ele saiu correndo. Quando voltei para a Portrait Room, a porta ainda estava trancada. Droga, droga, droga! Um pouco mais tarde, ele decidiu que precisava esperar 3 dias. 3 anos. Seu raciocínio era que foi quando o cara que nos aconselhou a experimentar o DOSBox apareceu em fevereiro de 2008. Era esse o ponto que ele precisava alcançar. Depois do primeiro grito, o Assassin para de te bater do nada. Agora ele grita. E se você não se mexer por alguns segundos depois disso, ele te bate. Acho que quem fez o mod estava tentando ajudar. À noite, eu estava com os meus fones de ouvido. Estava quase cochilando. Quando ele me acorda com um grito, eu balanço o mouse e estou bem. Essa postagem foi feita há 2 dias, no laptop dele. Quando terminou... Porra, 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 porra! Tô de saco cheio, foda-se! Então, esperei os 3 dias, certo? E logo depois que a porra do Assassin me fez balançar o mouse, ele gritou de novo. Então, olhei e todos da cidade estavam lá fora. Todos diziam, watch the sky, mas eu não vi nada. Porém, então o jogo começou a ficar escuro. Tipo, muito escuro. Aumentei o brilho do meu monitor ao máximo e ainda mal consegui enxergar. Havia outras pessoas no jogo, pequenas figuras correndo ao longe, indo e voltando. Se eu tentasse me aproximar, elas fugiam. Bem, eu estava tentando dormir, então as luzes estavam apagadas. Isso foi meio assustador. Eu não queria me levantar para acender a luz porque eu não queria perder nada. Mas nada aconteceu. Eventualmente, fui para a Cidadel. Ainda estava escuro e eu tive que nadar. E o tempo todo eu conseguia ver tudo. Esses caras nadando ao meu redor, quase imperceptíveis. Chego à Cidadel e a luz lá dentro é normal. E fiquei preocupado. De fato, a Portrait Room ainda está fechada. Saio e tudo está começando de novo. Então é isso. Vou pra cama. Porra, já chega. Fim. Depois disso, 2 coisas aconteceram. Primeiro, outra pessoa que chegou à Portrait Room alegou que o Assassin estava aparecendo em seu jogo Morrowind normal. Explicação rápida. Se você reinstalasse Morrowind em uma pasta diferente, poderia ter uma instalação normal de Morrowind junto com o JVK. Ele próprio atribuiu isso a uma imaginação fértil no início, mas relatou alguns sustos realmente grandes com uma figura negra rastejando em sua direção, ou a vendo esperando em uma esquina antes de fugir. Outros do que chegaram à Portrait Room começou o Morrowind normal, mas nunca o viu com certeza. Foram sempre alguns talvez, tarde da noite e sempre à distância. A segunda é que meu amigo começou a ficar muito agressivo e irritadiço no fórum, embora tenha parado de falar de JVK completamente. A situação ficou tão ruim que ele logo foi expulso. Não tive mais notícias dele por algumas semanas depois disso, então enviei um e-mail. Esta é uma parte da resposta dele. Sei que não deveria, mas com o fim das aulas, tive um tempinho, então comecei o JVK de novo. É quase 2011, e acho que peguei a toda loucura do sono, mas as coisas estão acontecendo. Ainda está escuro. Quando escurece, nunca mais clareia. Continua assim. As pessoas se mudaram há alguns meses. Todo mundo em Seydanin simplesmente foi para aquela pequena caverna de bandidos e se mudou para lá. Mataram os bandidos lá e agora eles estão parados lá dentro. Não dizem mais nada. Não fazem nada quando você clica neles. Salvei rapidamente e matei um. E ele ficou lá parado até morrer sem reagir. E é assim em todo lugar. Você tem que andar, já que os NPCs de Fast Travels também estão todos em cavernas agora. Mas todas as cidades e vilas estão desertas. Seus habitantes estão em cavernas e em tumbas. Todos em Vivec estão nos esgotos. Vou para o Ghost Gate a seguir. Quero ver se Tieras ainda está lá. Conta o que ele disse quando chegar lá. Respondi dizendo que também queria ver o que ele tinha a dizer, e esperei um dia. Como não recebi resposta, enviei outro e-mail e, algumas horas depois, ele respondeu. Desculpe, esqueci completamente. Então, estamos em 2014. Como é sempre noite, as estrelas estão sempre se movendo. A tela inteira está escura, mas ainda dá pra ver as estrelas mais brilhantes se movendo.
Tiara sumiu. Todos em Ghost Gate sumiram. Não sei para onde foram. Não estão em nenhuma das cavernas próximas. Mas tem coisa nova. As pessoas continuam sem dizer nada, mas os olhos dela estão sangrando. E está tão escuro que, mesmo com o feitiço de luz, você tem que chegar bem perto delas para ver. Mas lá estão elas, com pequenos riscos escuros saindo dos olhos. Acho que estou chegando perto. Sei que isso é idiota, e que não tem como a recompensa valer a pena. Mas só quero poder dizer que aguentei firme. Recebi essa durante o dia. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail de acompanhamento. Alguns planetas não estão se movendo direito. Isso está me irritando. Se continuar assim, não vou conseguir mais acompanhar. Acho que já estamos quase em 2015. Porra! Sabe, acabei de notar que também não tem mais monstros. Estou completamente sozinho lá fora agora. Os corpos dos personagens da missão principal ainda estão por aí. Fui ver como eles estão. Não preciso mais de fone de ouvido, então simplesmente os deixo sem. Quando ele grita, é como se estivesse gritando bem no meu ouvido. Acho que até meio que antecipo. Ele está por perto muito mais agora. Muito mais perto. Ele é diferente dos outros personagens que começaram a aparecer. Lembra? Eles ficam correndo por aí, onde mal consigo vê-los. Tenho que admitir, é meio assustador à noite. Às vezes, quando vou ao banheiro ou sei lá o que, juro que consigo ver alguma coisa com o canto do olho. Estou mantendo todas as luzes acesas agora. Mandei um e-mail para ele, brincando, dizendo para dormir de verdade, e deixei por isso mesmo. 2 manhãs depois, encontrei isso no meu e-mail. Foi a última coisa que recebi dele. Depois disso, ele parou de responder completamente. Acabei de acordar de um sonho fudido, eu acho. O Assassin gritou pra mim, e quando abri os olhos, ele estava bem ali, agachado sobre mim. Seus braços e pernas eram mais longos, e mais parecidos com os de uma aranha. Tentei empurrá-lo, mas quando toquei, minhas mãos entraram nele e eu não consegui soltá-las de novo, como se ele fosse feito de bicho ou algo assim. Então acordei. Pensei que ele tinha sumido, mas quando olhei para o monitor, eu não estava onde estava antes. Eu estava no Corpus Sarion, com Yagron. Pela primeira vez, a luz estava boa, e eu podia vê-lo todo inchado naquelas pernas mecânicas de aranha. Sentei-me diante do computador e ele começou a falar comigo, não em uma caixa, mas falando de verdade comigo, com a voz de Tieras. Ele sabia coisas sobre mim. Ele me disse coisas que eu nunca contei a ninguém, e algumas coisas que eu havia esquecido completamente. Ele me disse que quase ninguém tinha chegado até aqui, e que a porta se abriria em breve. Eu só tinha que me segurar um pouco mais. Ele disse que eu saberia quando chegasse a hora. Disse que eu poderia ser o primeiro a ver o que tinha lá dentro. E então eu acordei de verdade, mas estava no computador. Eu ainda não estava na área onde eu estava. Agora mesmo, estou nadando até a ilha de Cidadel. E consigo ver essas batidas. É na minha janela. É à esquerda. Então estou te vendo isso, porque deixei meu laptop ao lado da cama. À direita. Só um pequeno tap, 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 tap. Como se ele estivesse batendo o dedo no vidro. Talvez eu ainda esteja sonhando agora. Acho que é o fim da história. Sei que existem outras histórias circulando sobre este mod, mas esta é a única que sei ser verdadeira, até onde sei. Apaguei minha cópia de JVK logo depois de desistir, mas gostaria de obter o mod novamente, se alguém ainda tiver uma cópia do arquivo. Quero ver um pouco disso com os meus próprios olhos,